Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje daremos início a nossas conversas sobre os exílios da alma, que são refletidos simbolicamente pelos exílios do povo eleito. Antes, porém, um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Então, agora sim, dando início à nossa conversa sobre os exílios da alma, no episódio de hoje nós falaremos sobre o que é um exílio, e sua contraposição, que seria a salvação na língua hebraica, e falaremos sobre dois exílios. O primeiro, o Mitzrayim, que é o exílio no Egito, o principal exílio que se tem notícia, e o segundo, o exílio da Babilônia, mas que também tem relação com Babel. Então, dando início, eu te passo a palavra, meu querido amigo, para que explique a nós o que significam esses exílios. Bom, saudando então a nossa audiência e mais uma vez manifestando a alegria de estarmos aqui conversando sobre esses temas tão elevados que tocam fundo dentro de nós. É interessante esse vídeo da professora Et sobre esse tema, porque é um tema difícil de entender, porque as pessoas tendem a relacionar a palavra exílio com o aspecto físico e material, ou seja, uma mudança de posição no planeta, uma mudança de um lugar para o outro. Evidentemente, não é esse o aspecto que nós iremos abordar aqui. Nós iremos abordar a palavra exílio numa acepção simbólica. E algo bastante interessante nesse vídeo é que a professora Etsy apresenta duas palavras no idioma hebraico que são muito interessantes e estão relacionadas. A primeira palavra é galot, que se escreve com a letra Gimel, com a letra Lamed, com a letra Vav e com a letra Tav, e significa exílio. E essa palavra, ela pode significar uma limitação, quando nós estamos, por exemplo, com um grupo de pessoas, com amigos, mas não conseguimos manifestar a nossa essência. Às vezes, mesmo dentro da nossa família, a gente se sente, às vezes, no lugar errado, se sente meio deslocado. A professora Etsy usa até uma expressão que isso cria uma experiência psicológica de exílio, porque a pessoa está em um lugar, mas ela tem o pensamento ou o sentimento de que deveria estar em outro lugar ou fazendo outra coisa. E essa palavra galot, ela sempre aparece com uma outra, que é a palavra Geulah. E Geulah se escreve com a letra Gimel, com a letra Aleph, com a letra Vav, com a letra Lamed e com a letra Rei. E significa salvação. Essa palavra Geulah, ela tem 3 letras em comum com a palavra galot, e elas estão associadas porque elas são muito parecidas, graficamente, e o som também, sonoramente também existe uma semelhança, mas elas são diametralmente opostas em significado, em conteúdo, porque essa palavra Geulah, a salvação, ela é uma palavra que está relacionada a essa manifestação livre do nosso espírito, coisa que não acontece com a palavra galot. O exílio é quando o nosso espírito não pode ser livre, quando a gente não consegue manifestar a nossa habilidade. Então, algo que eu achei muito interessante, que me tocou profundamente, é essa contraposição que existe, esse antagonismo, entre essas palavras galot e Geulah, exílio e salvação. É muito interessante observar essa semelhança entre duas palavras que representam algo tão oposto, exílio e salvação, mas se nós observarmos com cuidado e vermos as letras que as diferenciam, o hebraico em si já vai nos dar a resposta em termos simbólicos. Se nós olharmos a palavra salvação, ela é composta por 5 letras, Gimel, Aleph, Vav, Lamed e Re. Ela tem uma letra a mais que o galot, então, e essa letra a mais é o Aleph. E o Aleph, como nós já falamos em outros vídeos, ele é a primeira letra da língua hebraica e, além disso, ele representa a própria divindade. Então, a palavra salvação possui esse indicativo de unidade. E a letra final da palavra salvação é o Re. E o Re, ele representa o sopro. Ele é representado, por exemplo, na primeira letra do nome Hevel, que é o Abel, que é o sopro, como nós já vimos também no nosso episódio. E esse Re também está presente duplamente no tetragramaton. Então, ele também tem esse aspecto ligado à própria divindade. E se nós formos observar a palavra galot não tem o Aleph, lógico, como nós já havíamos dito, e a letra final da palavra galot é o Tav,
que é a última letra do alfabeto hebraico e que tem um valor numérico de 400. O 400, o número 400, segundo os sábios, ele representa a manifestação máxima na materialidade. Não há nada além dos 400. O 400 é a expressão máxima, é o 4, né, que já é uma expressão de manifestação, nas centenas. E se nós formos verificar nos ideogramas antigos, antes dessa escrita que nós temos, o Tav era representado por uma cruz, que mostra essa materialidade. Então, uma vez esclarecida essa questão do que é exílio, eu já te convido para mostrar quais foram os exílios do povo eleito. Bom, o povo judeu ele passou por 5 exílios, e a professora Eti explica isso, né? O exílio no Egito, o exílio na Babilônia, o exílio na Pérsia, o exílio na Grécia e o exílio em Roma. Certo, são muitos os tópicos relacionados a isso, por isso que nós nos propusemos a fazer uma série, iniciando pelos 2 primeiros, embora nós já tenhamos feito um vídeo sobre o exílio no Egito, que é o Mitzrayim, e nós convidamos a quem interessar escutar aquele capítulo que nós falamos sobre isso. Eu te convido para, se puderes, sumarizar, né, o que seria o exílio no Egito, em termos simbólicos, logicamente. Perfeito. A professora Eti sempre relaciona o Egito com a dualidade, né? E fala também muito da questão da limitação, inclusive usando a palavra narrativa, né? Que são os condicionamentos sociais que cada um de nós sofre ao longo da sua existência, os rótulos que nós recebemos pelas condições em que fomos criados e o quanto esses rótulos, esses papéis que nos são dados e que nós representamos, eles acabam muitas vezes colocando a nossa alma em exílio. E é claro que é possível para nós sairmos do Egito desde que nós admitamos, em primeiro lugar, que estamos no Egito. Quer dizer, ter consciência dessa limitação é o primeiro passo para buscar superá-la. Perfeito, né? Se nós vermos assim, sumarizando o que significa o Mitzrayim, em uma palavra eu diria que é a dualidade. É o nós contra eles, é a direita contra a esquerda, seja lá o que for, minha nação contra a sua, né? E é interessante, talvez um dos episódios mais tristes do deserto é que quando o povo eleito é liberto do Egito, liberto, enfim, da escravidão, boa parte, quando eles estão no deserto, começa a murmurar contra Moisés e Arão, e eles gostariam de eleger inclusive um novo líder ou retornar ao Egito, porque eles reclamam, olha, por que nos tiraste da escravidão se é para nós morrermos no deserto? E é mais ou menos o que nós sentimos, né? Se nós tivermos que abrir mão da nossa condição social, de toda a narrativa egóica que nós temos, o que restará? Que riqueza teremos? E não foi por outro motivo que o povo eleito teve que ficar 40 anos fazendo sua transformação no deserto. Isso que tu mencionaste, né, quando o povo ficou no deserto durante aqueles 40 anos, mostra o quanto é difícil sair dessa terra do Egito e chegar até a terra prometida, né? O quanto nós estamos arraigados nessa dualidade, o quanto uma parte de nós deseja isso, deseja essa dualidade, essa dificuldade interior que nós temos de abandonar o Egito. Vamos passar para o segundo, então, sobre os exílios, porque não é um só, os exílios da Babilônia, digamos assim. Né? Porque eu digo os exílios, né? Porque como foi muito bem mostrado no vídeo da professora Eti, se nós pegarmos a raiz da palavra do exílio na Babilônia, que é Babel, que é a mesma raiz tanto para a Torre de Babel quanto para Babilônia, sabendo que termos cronológicos, entre aspas, eles são muito distantes, isso não nos interessa para esse momento, o que nos interessa é o que simboliza essa Babel e essa Babilônia. E aí eu convido também o querido amigo que ainda não falou, se quiseres falar sobre esse Bet Lamed, esse Babel, e sobre seu correspondente Bilbul, que significa confusão, que me parece que é a característica principal desse exílio. Então, muito boa noite, saudando a todos. Comentando também um pouco sobre esses temas do exílio, como referido agora o Bilbul, que tem a raiz relacionada também a Babel. É muito notável perceber que esse Bet Lamed, ele tem uma ordem inversa à palavra coração. A palavra coração é Lev, escrita Lamed Bet, e na palavra Bilbul há 2 vezes
como se fosse o coração invertido, não é? Então, é possível a gente pensar nesse exílio da Babilônia como um momento em que nosso ser está em confusão, está em desacordo com a nossa própria lei divina. O bilbul, a confusão, ela afeta diretamente a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de estar em conexão com o Espírito através do nosso coração. Então essa é mais uma das possíveis interpretações dessa palavra bilbul. Perfeito. Então, o bilbul é quando há essa inversão, essa perda do significado, uma confusão, não se consegue mais identificar o que é mais importante, o que é essencial do que é acidental. Nós temos 3 episódios relacionados ao bilbul. O primeiro é o dilúvio. O dilúvio, quando nós vamos pegar em hebraico, o nome é Mabul. Mabul. Mem, Bet e Lamed. O Mabul, o dilúvio, foi em razão do povo já estar completamente sob os vícios e as paixões. Veio o dilúvio, o único salvo foi Noé e sua família, porque ele era o único tzadik, o único justo. E uma nota característica da língua hebraica é que nesse Mabul nós temos a letra Mem na frente do Bul, dessa confusão. E a letra Mem, como nós já havíamos visto, é uma das 3 letras mães, e ela representa o elemento água. Então existe esse elemento indicativo na própria raiz da palavra, demonstrando a água na confusão. Não é? Nesse caso, a água, que também representa o sentimento, para fins de liberar dessa confusão. O segundo exílio relacionado ao bilbul foi a Torre de Babel. A Torre de Babel, os homens também queriam fazer algo que chegasse ao próprio céu, e ela era tão grande, diz a tradição que ela era tão alta, que quando os pedreiros, os construtores, levavam um tijolo, né, até em cima, até onde estavam na torre, e esse tijolo, por algum acidente, caía, eles choravam mais do que quando morria alguém caindo dessa torre. O que isso representa simbolicamente? Representa justamente essa falta de conexão entre o essencial e o acidental, né? Se dá mais importância para o material do que para a vida. E isso nós vemos no nosso dia a dia, né? Inclusive nós mesmos, muitas vezes, damos mais valor para essas conquistas materiais ou para o fracasso material, nos preocupamos muito mais em não perdermos algo do que perdermos a própria vida, ou nos sentimos mais tristes por uma pequena derrota do que pela perda de alguém. Isso é muito grave. Então esse é um exílio relacionado à perda do coração. E o último exílio relacionado a este é o da Babilônia. E se nós lembrarmos do profeta Jeremias, ele relata que quando os babilônicos invadiram Jerusalém, Jerusalém naquela época estava perdida. Era idólatra, não conseguia mais fazer um culto que honrasse mesmo esse Deus único, já começava a adorar deuses estrangeiros. Claro que isso também nós podemos pegar em termos simbólicos, quando se adora muito mais o dinheiro, muito mais a fama, muito mais a beleza, do que as questões essenciais, a religiosidade, o amor, né, a fraternidade, entre outras. Não é isso? Perfeito, só para acrescentar que realmente essa confusão a que se refere Bilbu ou Babel é essa inversão de ordem, como foi muito bem colocado, quando as coisas não estão em ordem, seja em ordem valorativa, seja em ordem de organização, e isso cria confusão, e essa confusão muitas vezes vai ter que ser corrigida ou retificada até através de um dilúvio que vai pôr toda essa confusão por água abaixo, até para se depois restaurar a ordem. É bonito também notar que justamente o exílio ele vai ter um aspecto da própria servidão, né? De uma servidão no sentido de escravidão mesmo, né? O que se opõe a Geulah, se opõe à salvação. Quer dizer, quando o povo consegue voltar do exílio, ele está sempre retornando a casa, né? Retornando a Jerusalém, ou seja, poderíamos atribuir a um sentido de libertação. Perfeito, libertação ou também reconexão, né? Porque consta no Zohar que sempre que o povo eleito esteve em exílio, também esteve em exílio a Shekhinah, que é a presença divina. Ou seja, mesmo nesses casos de extrema servidão, sempre há aquela centelha da própria divindade a ser reconquistada, a ser reconectada e trazer a libertação. Então, apenas sumarizando esse nosso encontro, essa nossa conversa de hoje, poderíamos dizer que o primeiro exílio, o exílio de Mitzrayim, o exílio da forma, o exílio do binário, o exílio da oposição e da narrativa, e o exílio do Bilbul, que é quando nós invertemos axiologicamente, valorativamente, aquelas questões que mais importam
daquelas que menos importam, que nós possamos sempre dar um passo atrás, né? Sairmos desse exílio e conseguirmos passo a passo voltar. Fica o nosso abraço a todos que nos acompanharam até aqui, desejando que tenham uma boa semana e convidando para que venham participar do canal da professora Itishane, escutar as suas aulas. Nos vemos no próximo. Um grande abraço.